E aí, rapaziada, para você que não saiba, eu já fiz um vídeo de Olimpíadas de Verão, falando de todos os mascotes das Olimpíadas de Verão. Esse vídeo provavelmente deu um sucesso aí no canal. Talvez foi um dos vídeos viralizados do canal, em frente do vídeo da Copa do Mundo, por causa que o vídeo da Copa do Mundo é o vídeo com mais visualizações do canal, sendo o primeiro vídeo da história do canal. Mas também nós vai falar das Paralimpíadas de Verão, que dá pra você lembrar, né? Porque a cada 4 anos, no mesmos anos das Olimpíadas de Verão, nós também possuímos mascotes nas Olimpíadas de Verão. Essa tradição ocorreu em 1980, mas eu vou falar primeiro sobre a história da Paralimpíada de Verão. A Paralimpíada de Verão, pela primeira vez, devido à Segunda Guerra Mundial, que talvez ia ocorrer nos anos 50, quer dizer, nos anos 40, anos 50, mas não foi o que a gente pensou. As Paralimpíadas de Verão começaram em Roma em 1960, quando os Jogos Olímpicos de Roma ocorreu nos Jogos Olímpicos de Verão em Roma. Aí depois de 20 anos surgiu a tradição de mascote. E nós temos esses dois Padins Kiro para representar a Holanda naquele torneio. Eles foram os primeiros mascotes da história. Não dá para lembrar, quer dizer, dá para saber que eles foram os primeiros mascotes, até porque eles representaram o país anfitrião na época. Então, ou seja, eles foram de fato os mascotes que criaram essa tradição nas Olimpíadas de Verão, quer dizer, nas Paralimpíadas de Verão. Até porque, diferente mesmo das Olimpíadas de Verão, eles ocorrem desde 1896, em Atenas. E já os Jogos os Paralimpíados de Verão ocorrem a cada 4 anos, mas desde 1960. Então, ou seja, os Jogos Olímpicos de Verão vencem 60 anos de diferença. Então, ou seja, os mascotes das Paralimpíadas foram esse par de esquilos. Eu já falei muito já sobre esse mascote, então bora pro próximo. Então, gente, nós temos o leão, que foi o segundo mascote, eu acho, em Nova York. Nós temos, eu acho, esse mascote aqui, que foi o mascote dos Jogos Paralímpicos de 1984. Para você que não saiba, esse mascote foi o segundo mascote paralimpíaco, até porque eles ocorriam antes das Olimpíadas de Verão naquela época. Agora eles ocorrem, os Jogos Paralímpicos ocorrem depois das Olimpíadas. Tanto é que as próximas Olimpíadas de Verão vai ocorrer em Los Angeles e todo mundo já sabe disso já. Eu acho que eu nem preciso repetir. E vai ocorrer no dia 14, até o dia 30 do 7 de 2028. Quase 2 anos após eu criar esse canal, viu? Até porque eu criei esse canal e criei meu primeiro vídeo em 1 de agosto. Então, ou seja, é bom lembrar, viu? E eu tomara que eu não perdi essa conta, mas eu fiz um e-mail de recuperação, então, ou seja, tá tudo certo até então. E esse mascote aqui foi o mascote que representou as Paralimpíadas e foi um dos segundos da história, então, ou seja, eu não tô querendo repetir tanto por causa que fica chato, né, uma pessoa ficar repetindo tanto. Eu nem vou mais falar desse mascote, vamos pro próximo. Nós tivemos, eu acho, esses mascotes aqui para as Paralimpíadas de Verão de 1988. E nós tivemos, eu acho, isso aqui, que isso aqui deve ser o representamento dos mascotes paralímpicos daquela época. Ou seja, dá para lembrar que os mascotes não viraram uma tradição ao longo da história. Não é à toa que todo mundo fez fanarts prevendo os mascotes das Olimpíadas de Verão. Mas esse não teve como nem saber porque a internet nem existia naquela época. Na verdade, a internet de televisão de cores já existia, mas não celulares como a gente é acostumado de assistir. Então, ou seja,
Não surgia isso naquela época. E esses daqui foram os mascotes de Seul, na Coreia do Sul. Eu devo, eu devo achar que ocorreu em outubro, quer dizer, no mesmo mês que encerrou as Olimpíadas, até porque as Olimpíadas de 88 começaram em setembro e se encerraram no início de outubro. É bom lembrar, falar que as Olimpíadas teve um futuro muito prometido, né? Nem tanto nós tivemos um mascote tão bom, né? Mas bora pesquisar aqui sobre o primeiro mascote a computador, peraí. Foi de Atlanta, 1996. Mas tirando isso, bora voltar. Sem dúvidas, o primeiro mascote surgiu antes do primeiro mascote criado por computador da Copa do Mundo. A Copa do Mundo, pela primeira vez, tivemos um mascote criado por computador da Copa da Coreia e Japão. Uma tecnologia que se expandia até hoje, por causa que as redes sociais invadiam muito naquela época. Mas enfim, bora pro próximo. Mano, bora lá. Rapaziada, pra você que não saiba, nesses anos de 1990, nós tivemos essa mascote aqui para representar as Paralimpíadas de Verão de 1992. Ela foi a ela parecia ser o remeiante das Olimpíadas de Verão de 92 que foram realizadas em Barcelona. E a mesma cidade de Barcelona recebeu as Paralimpíadas daquele ano. Não sei se foi em agosto, deixa eu pesquisar aqui. 3 de setembro, eu acho. Foi. Que o Google falou. Mas enfim, gente. Essa mascote aqui, ela me deixou com estranha. Uma história bem estranha, né? Por causa que, pô, mano, eles não criaram uma mão para poder animar, mano. Só as pernas mesmo. Vai saber elas sem os canelões grandes, né? Pra você que não sabe, eu sou uma pessoa alta também, mas esse mascote aqui foi um mascote dos Paralímpicos que eu acho que foi o mais alto, com a perna tão grande assim. E dá pra semear por causa que as Paralimpíadas ocorreram em 1992, que eu já tinha dizido. Então se você não quer que eu repita, então veja o vídeo aí de novo, por causa que porque eu falei que foi a cidade porque eu achava, porque foi em Barcelona, eu acho. Foi em Barcelona. Mas enfim, gente, bora pros mascotes de 1996. E vamos falar desse mascote aqui das Paralimpíadas de Verão. Nós vai falar sobre os mascotes das Paralimpíadas de Verão de 1996, que foi, quer dizer, que foram esse mascote aqui. Então, ou seja, nós tivemos essa águia aqui. Até porque os jogos ocorriam lá na cidade dos Estados Unidos, em Atlanta, que foi a cidade que recebeu mais Olimpíadas de Verão do que a gente pensa só. Os cara realmente realizaram muitas Olimpíadas, viu? Para ter tanto dinheiro para sediar, mano. Várias cidades foram anfitriãs. Los Angeles está sendo muita lembrada nos Estados Unidos, porque eles receberam mais Olimpíadas de Verão do que a gente percebe. E os Estados Unidos vão receber sua quinta Olimpíada de Verão aqui dos próximos 2 anos. Então, ou seja, esse mascote aqui me me inspirou um pouquinho. Ele me chamou a atenção um pouquinho. Porque ele tinha poder agora. Ele tinha poder nessa Paralimpíada, né? Aí criaram um poderzinho aí para representar os calor, eu acho, o calor forte lá dos Estados Unidos. Mas eu achei legal. Eu achei mais. Eu achei legal, viu? Foi o único mascote que inspirou um pouquinho.
Na minha opinião, irmão. Sem dúvida, nós vai falar do próximo. Nós vamos para o ano de 2000, onde que nós tivemos esse bicho aqui para... Quer dizer, nós tivemos esse bicho aqui para representar os Jogos Paralímpicos de 2000, que foram em Sydney, Austrália. A cidade de Sydney foi a cidade que recebeu as Olimpíadas pela segunda vez nas Olimpíadas de Verão. E pela primeira vez eles receberam as Paralimpíadas de Verão de 2000. E vão receber na próxima em 2032. As próximas deles, então, ou seja, tá longe ainda. Mas sem dúvidas esse bicho não me chamou tanta atenção. Quer dizer, deixa eu... Oh meu Deus. Esse bicho aqui me chamou um pouco não me chamou tanta atenção. Até porque não é o meu favorito ainda. No meu favorito eu vou falar talvez eu fale no final do vídeo. Então, ou seja, espera aí que eu vou falar. E eu talvez possa falar que esse vídeo possa ser mais longo do que os vídeos da Copa América que eu falei 22 minutos atrás, mano. 22 minutos eu falei sobre aquele vídeo. Então, assim, esse mascote aqui parece mais um monstro lá da Austrália do que um mascote. Mas não tem como criticar não. Eu achei um cosplay um pouco legal. Poderia fazer melhor. Com certeza um cara lá de Sydney criaria um mascote bem semelhante do que a gente pensa. Então bora pro próximo. Gente, nós tivemos o mascote das Paralimpíadas de Verão de 2004 em Atenas. Mano, Atenas foi o primeiro foi mais um país a receber as Paralimpíadas de Verão. Eles já tinham recebido as Olimpíadas de Verão em 1896, então, ou seja, é muito antigo do que a gente pensa. Na verdade, ninguém quase era nascido, sim. Mas, com certeza, esse mascote aqui pareceu que representou um pouquinho. Só não me chamou tanta atenção. Poderia ser alguma coisa. Poderia ser um Zeus da Grécia. Porque a Grécia tem muita semelhante a Zeus. Então, ou seja, eles deveriam criar isso, se quiserem chamar a atenção do público. Mas na verdade eles não fizeram o que a gente pensava e criaram isso daí nas Paralimpíadas. Então, ou seja, é bom saber que eles tentaram inovar, viu? Na verdade, eles nem quase tentaram inovar, viu? Falando sinceramente, na minha opinião, viu? Se fosse para dar um palpite aí, na minha opinião, eu daria uma nota. Na minha opinião, de 6,8. Essa aí é a minha nota, na minha opinião, viu? Não vou dar um 7 aí logo na sacanagem, eu acho. Eu não daria um 7 aí, por causa que não me chama tanta atenção. Eu já devo ter falado bastante desse mascote, então nós vai pro próximo. Mas deixa o seu like e se inscreve se tu tá gostando desse vídeo longo, viu? Que esse vídeo tá dando muito trabalho. Bora pro próximo. Em 2008, no ano das Olimpíadas da China, nós tivemos esse mascote das Paralimpíadas de Verão. Que, mano, não me surpreendeu tanto. Na verdade, eu daria uma nota bem melhor do que a gente deu para os mascotes das Paralimpíadas de 2004. Eu daria, na minha opinião, um 8,6, na minha opinião. Bem melhor do que isso. Mas não me surpreendeu tanto, por causa que eu vou falar o que eu achei mais legal no final do vídeo. E esse mascote aqui foi um mascote que é uma vaquinha que representou os Jogos Paralímpicos da China.
Até porque é a primeira vez que os caras receberam uma Paralimpíada de Verão. E a primeira vez que eles realizaram umas Olimpíadas de Verão. Então, ou seja, é muito assustador mesmo aqui, sabe? E a Itália é um dos únicos países que realizaram as Paralimpíadas que nunca mais recebeu. Que esquecimento foi esse? Sinceramente, mano, até que eu gosto dos mascotes das Paralimpíadas, mas eu prefiro um pouco da Copa do Mundo, viu? Até porque eles são mascotes em si, mas também não tragam tanta sorte assim. Aí te pensa, eles vão inovar nos próximos anos. Mas quando vê uma vaquinha como mascote. Mas criaram isso, mas não vamos falar não. Eu já falei bastante desse mascote, né? Então deixa dar 16 minutos de vídeo. Deixa dar 16. Então bora pro próximo. Então nós vai falar desse mascote aqui das Paralimpíadas de Verão de 2012. Eu nasci em 2011, então seja, eu nasci antes das Paralimpíadas de Verão porque eles ocorreram em Londres, mano. A cidade mais bonita dos caras, mano. E realizar lá é uma alegria, mano. As Paralimpíadas daquele ano tivemos esse mascote aqui para representar as Paralimpíadas de Verão. Mano, que é isso, mano? Uma versão do Big Brother, mano. Ainda mais o irmão dele, que é um mascote do BBB sem carisma. Mas esse mascote, sem dúvidas, não me chamou tanta atenção não, viu? Parecia, sei lá, um boneco lá do Big Brother. Muito esquisito após perceber que as Olimpíadas de Londres seriam em 2012. Pela terceira vez nas Olimpíadas de Verão, Londres foi o primeiro país. Londres foi a primeira cidade a receber 3 Olimpíadas ao longo da história da sede deles, mano. Isso vai ficar marcado pra sempre na história das Olimpíadas de Verão. E nas Paralimpíadas não pôde ser diferente, que nós tivemos esse mascote aqui, versão azul do Big Brother. Mano, aqui pode encerrar o vídeo, ó. Mentira. Esse mascote aqui, sem dúvidas, eu daria uma nota de 6,1. Só por causa do design. Por causa que eu não me chama atenção tanto. Mano, sei lá, eles podiam criar algo que... Mas representando que ele parece as Texas, eu acho, dos estádios de Londres, de Wembley. Imagine você, criança, chegando no estádio de Wembley e perceber que esse era uma pessoa, era um mascote que representou as Paralimpíadas junto com seu irmão que representou as Olimpíadas de Verão um mês antes. Então, ou seja, é muito bizarro de fato, mano. Mano, esse daí eu não daria uma nota tão boa. Na minha opinião, poderia ser alguma coisa que represente. Mas enfim, gente, já falei muito desse mascote, né? Já são 2 minutos já. Vamos falar do próximo. Mano, nós chegamos nas Olimpíadas de 2016. Pra você que não saiba, 2016 no YouTube foi um ano muito nostálgico para o público. Todo mundo podia assistir vários canais no YouTube. Vários canais do YouTube surgiram. Vários canais de futebol também surgiram. Mano, esse ano foi muito especial para o público. Foi muito, 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 muito especial, mano. Sem dúvidas foi o melhor ano da história do YouTube. Uma era de ouro que foi também em 2017 e 2018. Mas 2015 também foi a era de ouro, então, ou seja, nós já falamos sobre isso. E para as Paralimpíadas de Verão de 2016 nós tivemos Tom. Basicamente, ele foi inspirado no cantor, eu acho, que tinha o nome Tom também. Mas o irmão dele, que é o Tom, quer dizer, o Vinícius, representava o cantor. E ou seja, a sede era no Brasil, pô. Eu achei muito bonito esse mascote. Pra mim, eu daria uma nota 12
Quer dizer, uma nota 13,9. Uma nota que surpreendeu bastante, viu? Então, seja, eu gostei muito desse mascote, então, seja, é muito recomendado ver esse mascote de frente, porque ele representava naquele ano. E sem dúvidas foi um ano mais nostálgico de todos. Mano, eu não tinha YouTube naquela época. Na verdade, estava muito longe de surgir meu canal. Então, assim, era muito longe de surgir o meu canal mesmo. Mas enfim, sem dúvidas, nós vamos para as Paralimpíadas de 2020. Bora! Para as Olimpíadas de Tóquio, nós tivemos os melhores. Nós tivemos os robôs da nova tecnologia do país. Japão pode receber as Olimpíadas pela sua primeira vez. Quer dizer, deve ser, né? Quer dizer, eles receberam pela segunda vez as Paralimpíadas. Junto com as Paralimpíadas de Verão. Quer dizer, as Olimpíadas de Verão. E por receber as Paralimpíadas pela segunda vez, eles criaram esse robozinho como mascote. Eu chamo de robozinho mesmo, que não me parece muito sei lá, mas eu chamo isso assim. Me chama a atenção, mas na minha opinião eu daria uma nota 9,6. Quer dizer, 9,6. Uma nota que surpreendeu um pouquinho, mas não é um dos meus favoritos. Resumindo, essa foi as Paralimpíadas que adiaram a Copa, devido à pandemia. Adiaram as Paralimpíadas devido à pandemia. Minha garganta tá falando. Eita, mano, já são 22 minutos de vídeo, mano. Tá superando mesmo. Ia perceber isso. E esse aqui foi os Jogos Paralimpíadas de Verão, Jogos Olímpicos de Verão. Então, se nós tivemos essa que parece uma irmã dele. Então, seja, bora pro próximo e último, glória a Deus. E para os mascotes paralímpicos de verão, nós tivemos esse mascote aqui que era o mascote de Paris 2024. Que as Paralimpíadas de 2024 ocorreram no dia 28 de agosto. E nós tivemos esse mascote aqui representar as Paralimpíadas de verão daquele ano. Nós tivemos esse mascote porque ele era inspirado nas toucas da França, da Revolução Francesa. É bom lembrar disso, viu? Então vai que você tenha dúvidas sobre os mascotes das Paralimpíadas, pesquisa lá no Google, aí você vai ficar sabendo já. É muita coisa. E se você gostou do vídeo, é melhor deixa seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho, pô. A gente tá quase chegando aos 20 inscritos, eu acho. E é bom saber que cada vídeo nós temos várias evoluções de vídeos. Então, seja, esse aqui foi o vídeo. Se você gostou, deixa seu like, então. A gente falou de todos os mascotes das Paralimpíadas de verão. Se vocês quiserem que eu fale todos os mascotes das Paralimpíadas de inverno, eu vou falar no próximo vídeo, mas eu deixo para outro vídeo, viu? Quando eu tiver, da próxima vez que eu vou falar das Paralimpíadas, porque no próximo vídeo não vai ser. Então, até o próximo vídeo. Fui.